Você já percebeu que a vida perde a graça quando nada mais te surpreende? É quase como viver no modo avião existencial. Você respira, anda, paga boletos, mas por dentro não decola nunca. Acorda, repete o dia, fecha o olho, abre o olho e só. E aí vem uma pergunta meio que incômoda. Quando foi a última vez que você realmente se admirou com alguma coisa? Aqui, não vale curtir foto de pôr do sol no Instagram, não. Eu tô falando de sentir aquele espanto de verdade, aquele uau, sem filtro e nem legenda. A grande tragédia da vida moderna não é a morte, é o tédio, a falta de admiração. Porque se nada mais te surpreende, então você tá meio morto por dentro, só que em suaves prestações. É como se a gente tivesse feito um consórcio da alma. E todo mês pagamos um pouco de indiferença até quitar o caixão. Mas calma, não é só você. A humanidade toda começou justamente pelo contrário, pelo espanto. Aristóteles, aquele senhorzinho grego que ainda hoje é citado como se fosse um guru de LinkedIn, mas com toga em vez de terno, dizia que a filosofia nasceu do Talmazen, o espanto. Foi esse olhar arregalado que nos tirou da caverna e nos colocou na estrada do pensamento. Então pensa aqui comigo. O primeiro humano que olhou para o céu noturno, cheio de pontinhos brilhando, ele não pensou em vender um loteamento de estrela nem criar um aplicativo de mapa astral. Ele só parou, olhou e disse: "Uau!". O primeiro homem que viu o fogo deve ter pensado alguma coisa entre "Uga buga, isso cozinha mamute", ou então "Uga buga, isso torra o cabelo do braço", mas mesmo assim ele teve o seu momento de "Uau!". E esse é o ponto. O primeiro sentimento que nos fez humano foi a admiração. Não foi o medo, não foi a fome, não foi a inveja do vizinho que tinha uma caverna bem mais aconchegante do que a sua, foi o espanto diante do desconhecido. Esse olhar de criança que nunca se apaga totalmente, mas que a vida adulta faz questão de ir soterrando com boletos, planilhas, metas trimestrais e aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail. Hoje, ao invés de se admirar com o sol nascendo, a gente admira quem? O vizinho que fez a harmonização facial e agora parece um boneco de cera animado? O sujeito que aparece no feed com antes e depois de emagrecimento patrocinado por cápsulas mágicas que provavelmente são farinhas de mandioca com açúcar? Ou então a gente admira um carro de luxo na rua, mesmo sabendo que dentro dele talvez tenha um ser humano em crise existencial escutando Coldplay no volume baixo para não chorar. E aqui tá a ironia no meio disso tudo. A gente perdeu a capacidade de olhar para o mundo como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo. Viramos turistas cansados na própria vida. Passamos por paisagens emocionais incríveis todos os dias, mas olhamos como quem olha o preço do arroz no mercado. Automático, sem brilho no olho, calculando desconto no cartão. Só que admirar, e aqui já vou puxando um Paulo Freire, nosso mestre da palavra dividida em duas, não é só olhar, é olhar para além, é mirar ad, com intenção, com presença, com fome de sentido. Admirar não é só ver o ipê amarelo florido na esquina, é perceber que aquele exagero de flores é uma ofensa pessoal contra a nossa pressa cega. E é por isso que precisamos revisitar a palavra, voltar à sua origem, resgatar o poder perdido do uau. Porque se Aristóteles estava certo e o pensamento nasceu do espanto, então cada vez que deixamos de nos admirar com algo, estamos assinando a certidão de óbito da nossa própria vida. No fundo, é bem simples. Quem não admira não pensa. Quem não pensa não escolhe. Quem não escolhe só sobrevive. E cá entre nós, sobreviver sem se admirar é como comer pizza sem queijo. Tecnicamente existe, mas não tem a menor graça. Agora, antes que você se acomode nesse pensamento, eu te pergunto, você realmente sabe o que anda admirando? Porque talvez o problema não seja só a falta de admiração, mas o fato de que a gente anda mirando pro lado errado. Você já reparou que a gente olha pra tudo, mas não enxerga nada? É como se a gente tivesse contratado um estagiário cego para ser o operador do nosso olhar. Os olhos até registram a paisagem, mas o cérebro arquiva na pasta errada, coisas irrelevantes para esquecer em 5 segundos. E é nesse ponto que entra Paulo Freire, que tinha essa mania maravilhosa de brincar com as palavras. Ele não escrevia simplesmente admirar, ele escrevia mirar. Como se dissesse, olha criatura, você não está apenas vendo, você está mirando para além. Você está atravessando a superfície da coisa, está furando a casca grossa da aparência para morder a polpa suculenta do sentido. E não é por acaso que a palavra admiração ela tem essa estrutura. Ela não nasceu para a gente ficar olhando passivamente com a boca aberta para um prédio gigante ou uma paisagem perfeita. Na verdade, a palavra admiração é um convite e um comando. Na sua origem latina, ela é a junção de duas partículas, ad e mirare.
A preposição ad é um gesto de direção, significa para, em direção a alguma coisa. Já o verbo mirare significa olhar com espanto, com assombro. Ou seja, admiração é ação de olhar em direção a alguma coisa que te causa espanto. Não é só olhar, é direcionar o olhar. É uma bússola, é uma atitude. E é disso que a gente anda precisando tanto. Porque no mundo atual ninguém admira nada. No máximo, rola feed mira. É como se fosse um ato de arrastar o dedo no celular, fingindo que está interessado, mas com a mesma profundidade de quem lê uma bula de remédio em mandarim. Mirar não é passar o olho. Mirar é detenção, é pausa, é quase um ato de desobediência civil contra a pressa. É aquele momento em que você para na rua para olhar um grafite no muro enquanto todo mundo só tá vendo sujeira. É perceber que o cachorro do vizinho late em dó menor. É reparar que o sorriso torto de alguém diz mais sobre ela do que qualquer currículo de LinkedIn. Paulo Freire nos lembra que admirar é um ato de escolha. Não é qualquer coisa que merece nosso olhar profundo. Porque, vamos ser sinceros, se a gente começa a admirar até propaganda de sabão em pó, aí não é admiração, é problema de discernimento. Admirar não é se encantar com tudo, é ter critério para escolher o que vale a pena. E aqui mora essa ironia. A gente vive cercado por tanto estímulo visual que não sobra olhar verdadeiro para nada. É tanta tela piscando, tanta notificação gritando, tanto vídeo de receita fitness em 15 segundos, que os olhos viraram turistas cansados no pacote da CVC. Eles veem tudo e não lembram mais de nada. Aristóteles dizia que o espanto nos fazia pensar. Freire, ele vai ainda além e nos provoca. Mirar adiante é o que dá direção à vida. Porque a grande questão não é se você admira ou não, mas o que você está admirando. Se o que você mira é vazio, você se torna vazio. Se o que você mira é grande, você se expande. O olhar é como um espelho sujo. Reflete só aquilo que você insiste em enxergar. E cá entre nós não existe nada mais perigoso do que uma sociedade inteira mirando para o lugar errado. É só você ver as filas para tirar uma selfie na frente de um carro de luxo enquanto ninguém se curva para ver a criança aprendendo a andar. Ou a comoção para comentar um reality show enquanto o cheiro do café com pão de queijo da vizinha tá uma delícia. A gente acha que admira pessoas, mas muitas vezes a gente só admira embalagens. Admiramos diplomas, mas não o conhecimento. Admiramos likes, mas não a ideia. Admiramos a casca dourada, mas não o fruto que se esconde por dentro. É como se a gente tivesse todo mundo numa feira livre, comprando maçã pela cor da casca, sem nunca morder para sentir o gosto. Por isso, essa lição do Paulo Freire, ela não é só linguística, ela é existencial. O que você mira define o que você se torna. Admirar não é ser fã-clube de qualquer porcaria por aí. É se comprometer com aquilo que você escolhe enxergar. Mas e se a gente estiver mirando errado? E se o que a gente chama de admiração hoje não passa de um truque barato, uma manipulação de mercado, um show de mágica mal ensaiado só para distrair a gente? Essa é a questão que eu quero discutir contigo. Quando a admiração é sequestrada por deuses de plásticos, celebridades descartáveis e gurus de palco com frases de biscoito da sorte. Você já percebeu que hoje em dia a gente admira as coisas erradas com uma devoção quase religiosa? A gente está vivendo num tempo em que se bate palma para qualquer espetáculo, mesmo quando o palco está vazio e o ator principal é um PowerPoint mal feito. A gente chama de ídolo alguém que ficou famoso porque dublou uma dancinha de 12 segundos e de gênio qualquer sujeito que descobriu como vender água com gás em uma garrafa de design minimalista por R$50. É isso, os novos deuses são de plástico, literalmente. Tem gente que faz fila para admirar um boneco inflável no shopping, um super-herói de cinema, uma celebridade que troca de opinião a cada campanha publicitária. E a gente fica lá, ajoelhado, diante do feed, rezando o terço do like e da curtida, como se cada notificação fosse uma aparição mariana. E sabe o mais curioso? Isso não é inocente. A admiração ela virou uma mercadoria, um produto cuidadosamente embalado para caber em 15 segundos de atenção. É a versão capitalista do olha o passarinho da fotografia antiga. Enquanto você olha para o brilho da tela, o mundo passa pelas frestas e você nem percebe. No fundo, a lógica é simples. Quanto menos você se admira com o essencial, mais fácil é se encantar com o supérfluo. Você não está conseguindo parar para admirar uma árvore? Ótimo. Então admire o celular que te distrai dela. Se não se emociona, mas com poesia, perfeito! Temos frases de autoajuda em fonte cursiva com fundo de pôr do sol grátis no Instagram. É um fast food de admiração. Dá barato rápido, mas intoxica a alma.
E aqui a ironia grita. A gente nunca teve tanto acesso a conhecimento, beleza, arte, filosofia, e a gente nunca teve tão ocupado em adorar bobagens. Aristóteles deve estar se revirando no túmulo agora, murmurando em grego arcaico algo como: pô, vocês trocaram o espanto do cosmos por um tutorial de maquiagem com glitter neon, cara? Mas peraí, pode ficar tranquilo, porque isso não é só contigo. Eu também já fui sequestrado pelo feitiço. Quem nunca se pegou vendo vídeo de 10 fatos surpreendentes sobre o ornitorrinco às 3 da manhã e achou que aquilo era a coisa mais fascinante do mundo? O problema é quando a vida inteira vira isso. Um zoológico de distrações onde a gente aplaude qualquer bicho exótico e esquece que o espetáculo maior era simplesmente estar vivo. O perigo é que esse tipo de admiração falsa nos deixa meio opacos. Exatamente isso, opaco. Quanto mais você se acostuma a mirar para o que não presta, mais você perde a capacidade de ver o brilho nas coisas que realmente importam. É como se os seus olhos ficassem embaçados, como se o vidro da alma acumulasse gordura de pastelaria. E a gente esquece que existia a transparência. E é justamente esse o ponto para onde a gente está caminhando. Uma sociedade inteira correndo o risco de se tornar cinza por dentro. Incapaz de se espantar, incapaz de vibrar, incapaz de sentir aquele uau genuíno. E aqui eu te pergunto, o que acontece com uma pessoa quando ela já não consegue admirar mais nada? Você já viu alguém andando pela rua com um olhar assim meio desligado, como se tivesse esquecido a senha da própria alma? Não é cansaço físico, não é falta de cafeína, é algo muito pior. É a opacidade existencial. É quando o olhar perde a transparência e vira um vidro fumê. A pessoa tá ali, mas o brilho já foi embora. Esse é o estado em que muita gente se encontra hoje. Vivos por fora, apagados por dentro. É como se a vida tivesse virado um ensaio técnico sem estreia. Você acorda, decora falas automáticas, tipo, bom dia, o Pix já caiu, precisa da nota fiscal, e volta pra cama. Tudo certinho, tudo previsível, só não tem um espetáculo. E o problema é que a opacidade ela não chega de repente como um raio. Ela vem se instalando devagar, feito infiltração. Primeiro você para de se admirar com as pequenas coisas, tipo um sorriso inesperado, uma música que tá tocando na esquina, o cheiro do pão na padaria. Depois perde a graça até com as coisas grandes, o amor, a amizade, a própria vida. No fim, o mundo inteiro vira uma tela em preto e branco, e você passa a funcionar em modo de sobrevivência automática. Carl Rogers, esse psicólogo que parecia um misto de terapeuta e mestre zen de cardigan, dizia que ser humano saudável é aquele que está aberto à experiência, aberto ao novo, vulnerável, curioso. O opaco é o contrário. É aquele que fecha a porta, apaga a luz e se tranca dentro de uma bolha de previsibilidade. É confortável? Talvez, mas é uma prisão com paredes acolchoadas. E aqui que eu quero chamar sua atenção. A gente está vivendo num mundo obcecado por performance, mas estamos cada vez mais apagados emocionalmente. É como se a gente tivesse todo mundo participando de uma Olimpíada de quem sente menos. Vence quem passa ileso pela vida sem chorar, sem rir, sem se espantar. Uma espécie de campeonato mundial de indiferença. Só que tem um detalhe cruel. Quando a gente perde a capacidade de se admirar, perde junto a capacidade de crescer. Carl Rogers dizia que o crescimento pessoal nasce da abertura, do contato, da experiência viva. Um olhar opaco, ele não vê o outro. E se não vê o outro, não aprende, não se transforma. É o sujeito que envelhece sem nunca amadurecer. Ele tem rugas, mas não tem história. E olha só que ironia bonita e triste ao mesmo tempo. Enquanto Aristóteles dizia que o espanto é a origem do pensamento, Rogers completa dizendo que é a abertura à experiência que mantém o pensamento vivo. Sem admiração, sem abertura, o cérebro ele até funciona, mas a alma dá aquela tela azul do Windows. Talvez por isso a gente veja tanta gente andando por aí como figurante de si mesmo. Pessoas que parecem instaladas num piloto automático. Gente que confunde viver com administrar. Pessoas que têm checklist de tarefas, mas não têm roteiro de vida. É a morte em suaves parcelas, 10 vezes sem juros no cartão da rotina. E o mais perigoso é que essa opacidade ela é contagiosa. Um olhar sem brilho apaga o outro. Uma vida sem espanto normaliza a mediocridade. É como se todo mundo estivesse aprendendo a arte de ser insosso junto, aplaudindo uns aos outros por não sentirem mais nada. Mas há sempre uma fresta. Sempre existe aquela possibilidade de recuperar o espanto perdido. E nesse momento precisamos recorrer não ao psicólogo, não ao filósofo da Grécia, mas ao poeta. Porque o poeta é aquele que ainda se espanta, mesmo quando tudo parece meio opaco. E é aqui que a gente vai trazer em cena Fernando Pessoa, o mestre do desassossego, que nos lembra que somos do tamanho do que vemos. Ou seja, se o olhar está apagado, encolhemos. Mas se o olhar se expande, crescemos juntos com ele.
Você já percebeu como tem gente que só se sente grande quando diminui os outros? É o típico sujeito que mede sua importância pela régua da inveja. Se o vizinho sofre, eu sou feliz. Só que aí vem Fernando Pessoa, o camarada que tinha personalidades múltiplas o suficiente para formar um time de futsal e joga na nossa cara: eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Traduzindo, você não é o que tem nem o que aparenta. Você é do tamanho daquilo que você consegue admirar. Se você só consegue enxergar o seu próprio umbigo, parabéns, você é do tamanho de um umbigo. Mas se você consegue se espantar com o infinito do céu, você cresce junto com ele. Fernando Pessoa, lá no fundo, ele tá lembrando a gente que o olhar ele é elástico. Quanto mais se estica, mais amplia o ser. E eu amo essa verdade poética. No mundo de hoje, quem vê grande é chamado de bobo. O pragmatismo virou uma nova religião. Admirar uma árvore é perda de tempo. Admirar a bolsa de valores é inteligência. Olhar para uma estrela é coisa de sonhador. Olhar para o extrato bancário é sinal de maturidade. E o resultado disso tudo? Uma geração que prefere admirar a tela do celular do que a vida real, como se o iPhone fosse a oitava maravilha do mundo. Só que Fernando Pessoa, com a sua melancolia sarcástica, ele nos cutuca. Quem não se admira, não se expande. E quem não se expande, se apequena. É a matemática simples da alma. A admiração para ele não é a idolatria barata, não é colocar alguém no pedestal e virar fã-clube oficial. É a poesia, é a ampliação, é aquele uau que nos resgata da mesmice. E, convenhamos, a gente precisa desesperadamente desse uau. Porque sem admiração, a vida vira um PowerPoint em cinza. Você até passa os slides, mas não lembra de nada no final. Fernando Pessoa, com seu eterno desassossego, nos obriga a admitir: se não sentimos o espanto, é porque já morremos por dentro. Só estamos esperando o corpo perceber. A poesia dele é quase um desfibrilador. Nos lembra de olhar para o banal como se fosse extraordinário. Admirar uma pedra, uma esquina, um silêncio. Porque, no fundo, é isso que nos salva do automático. Não é o sucesso, não é o status, mas essa capacidade de olhar o detalhe e sentir que ele é maior do que a gente. E olha o paradoxo bonito. Fernando Pessoa nos mostra que a alma só se torna infinita quando admite sua pequenez diante do mundo. É preciso sentir-se pequeno para poder se sentir grande. É preciso aceitar o desassossego para abraçar a admiração. Mas é claro, como bons humanos que somos, a gente pode distorcer até isso. Sempre há o risco de transformar a admiração em ingenuidade, em idolatria cega, em se ajoelhar para qualquer bobagem. E é aqui que a gente precisa aprender a diferença entre admirar com lucidez e venerar como um tolo. Admirar é um grande risco. Porque assim, vamos ser bem sinceros aqui, não existe nada mais patético do que ver alguém se ajoelhando diante de um falso altar. Gente que confunde admiração com idolatria barata, como se fosse fã-clube de político corrupto ou de grupo de WhatsApp de coach quântico. É o tipo de pessoa que grita: esse é o meu ídolo, e sem perceber entrega a chave do cérebro para que alguém alugue de graça. Só que também o oposto não serve. Verá aquele cínico profissional que não se admira com nada, que acha que tudo é uma grande bobagem, é só outra forma de burrice. O equilíbrio está em aprender a admirar com lucidez. É como beber vinho. Um gole te abre os sentidos. Mas se você virar a garrafa inteira, você acaba vomitando no tapete da sala. Então, qual é o truque? O truque é entender que admirar não é se ajoelhar, é se expandir. Você pode admirar um cientista sem achar que ele é santo. Pode admirar uma obra de arte sem achar que o artista era iluminado por deuses. Pode admirar uma pessoa próxima sem transformá-la numa estátua de praça pública. Porque a verdadeira admiração não é sobre o outro, é sobre você. É sobre o quanto aquele encontro amplia o seu olhar. E aqui cabe a gente rir da gente mesmo. Quem foi que nunca caiu na armadilha de admirar a coisa errada? De endeusar a celebridade que depois a gente descobre que não sabia cantar sem autotune? De aplaudir o guru espiritual da TV quando na verdade ele só tinha um bom contrato com a emissora? É o famoso meu ídolo virou mico. A gente ri, mas também aprende. A admiração ela não precisa de critério. Critério esse que nasce daquilo que Paulo Freire já tinha nos ensinado: mirar para além da superfície. Não basta se encantar com a embalagem dourada, é preciso cutucar para ver se tem substância dentro. Admirar não é só olhar por cima como um servo, é olhar através como um pensador. É dizer, eu vejo grandeza aqui, mas também estou vendo falhas, e é justamente isso que me inspira. Porque o verdadeiro perigo da admiração cega é que ela rouba de nós a autonomia. Quando você transforma um outro ser humano em mito, automaticamente diminui a si mesmo. É como se você dissesse, ele é o Deus gigante e eu sou uma formiga fiel. Mas quando você admira com consciência, você cresce junto.
você não perde a autonomia, você ganha uma perspectiva. Vamos combinar um negócio aqui. A gente precisa resgatar essa forma saudável de admirar. Não para encher a vida de ídolos, mas para manter a vida cheia de espanto lúcido. Admirar, sem ser tolo, é conseguir se encantar com o IP amarelo em flor, mas se achar que ele é um portal interdimensional enviado pelos deuses para te dar sorte no Enem. É rir do exagero, mas ainda assim se permitir sentir o impacto. É saber brincar com a admiração sem deixá-la virar devoção cega. Porque, no fundo, o que mata não é admirar. O que mata é deixar de admirar ou admirar errado. E talvez seja justamente isso que define quem ainda está vivo de verdade. A capacidade de surpreender com o mundo, mas sem entregar a senha do cérebro para qualquer picareta aí na esquina. Agora a pergunta é, como transformar essa consciência em prática diária? Como cultivar esse olhar lúcido, mas ainda assim encantado, que nos mantém vivos? E é aqui que a gente chega a um grande desfecho, um convite para voltar a mirar de verdade, e com isso, voltar a viver. Então, no final das contas, talvez a maior prova de inteligência não seja ter respostas prontas, mas conseguir manter o espanto vivo. Esse espanto que é quase uma criança perguntando por quê até irritar o adulto da sala. Porque, veja bem, o adulto, ele já não pergunta, o adulto sabe. Ou melhor, o adulto acha que sabe. E justamente por achar que sabe, ele parou de mirar a vida. A criança, coitada, ela ainda se surpreende com a chuva, com a formiga que carrega uma folha 10 vezes maior do que ela, com a lua que está insistindo em seguir o carro. Já nós, adultos sofisticados, a gente prefere surpreender com o preço do tomate e com a última fofoca política do grupo do WhatsApp da família. É o que eu chamo de admiração em promoção, comprada em 3 vezes sem juros e sem direito à troca. Mas se a gente voltasse a praticar o olhar inaugural? Esse olhar que não se cansa de se encantar, mas que também não se deixa se enganar. Um olhar que admira, mas não ajoelha, que ri, mas também respeita, que critica, mas não perde a ternura. E se perde, pelo menos, perde com estilo, ironia e um bom gole de sarcasmo. Porque a vida, no fundo, ela é isso. Ela é um grande espetáculo tragicômico em que todos nós somos atores improvisados tentando decorar falas que ninguém escreveu. E nesse palco, a única coisa que nos salva do ridículo absoluto é justamente a capacidade de rir de nós mesmos e de continuar mirando. Mirar o outro, mirar o mundo, mirar pra dentro e, com sorte, descobrir que talvez o sentido da vida não seja a resposta, mas a pergunta bem feita. Então eu te convido agora a fazer uma pausa. Não aquela pausa preguiçosa para você ficar rolando o feed até perder a noção do tempo, mas uma pausa consciente. Respirar fundo, olhar à sua volta, escolher uma coisa, qualquer coisa, e tentar mirar de novo. Pode ser a xícara do café, pode ser o cachorro dormindo, pode ser até esse narrador aqui que está te enchendo o saco já há 20 minutos. Mas olha com atenção, com frescor, como se fosse a primeira vez que você estivesse olhando. E depois me conta, escreve aqui nos comentários o que você acha, que conclusão você chegou, ou então se você não chegou a nenhuma. Porque, veja bem, é justamente no diálogo que a gente vai mais longe, e não em nenhuma certeza absoluta. Aliás, eu mesmo posso estar completamente errado, e é por isso que a gente precisa pensar junto. Então, antes de você fugir correndo, deixa eu te pedir uma coisa que vai fazer toda a diferença para esse projeto continuar existindo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa reaprender a admirar, e comenta aqui embaixo, mirar é viver, ajoelhar é morrer. Esse vai ser o nosso grito coletivo contra a burrice crônica do mundo. E no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa aventura de olhar com outros olhos. Porque, convenhamos, a vida é curta demais para olhar sempre do mesmo jeito. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado. Então, pense sobre isso, fique bem e beba água. Aqui no final você vai ter 2 opções de vídeo para você continuar aprendendo junto com a gente, continuar esse diálogo, e também um botãozinho para você se inscrever no canal. Um beijão a todos e até a próxima.